Olá pessoal, eu sou o professor e frade da Ordem Anglicana de Santo Estevão Marte, Luciano Vasconcelos Júnior. Estamos fazendo uma série sobre a cristianização da Britânia. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre como foi o cristianismo inglês após a conquista dos normandos. Tá curioso? Tá curiosa? Então fica por aqui e acompanha o vídeo. Vamos lá? Estamos apresentando uma série sobre a história da cristianização da Inglaterra e o desenvolvimento da Igreja Anglicana. Historicamente, em tempos de conquista de territórios, ganhar fiéis não era uma tarefa difícil, pois a metrópole impunha a sua religião à colônia. Porém, quando falamos da Igreja Anglicana, vemos que ela fez diferente, permitindo que os povos colonizados contribuíssem com seus próprios valores e ideias, de forma que a adaptação era uma peça fundadora e fundamental da sua estrutura. Como anglicanos, cremos na Santíssima Trindade e seguimos, como todos os cristãos, as Sagradas Escrituras. Entre o catolicismo e o protestantismo, o nosso caminho foi o do meio. Podemos dizer que dos católicos ficamos com a hierarquia de padre, bispos e arcebispo, e dos protestantes ficamos com a rejeição e não submissão à autoridade do Papa. A figura que mais se aproxima daquilo que poderíamos comparar com o Papa é o arcebispo de Cantuária, que, como vimos em vídeos anteriores, é um nome herdado de Santo Agostinho. O arcebispo passa recomendações e mantém a unidade da Igreja no mundo, porém sem impor nenhuma decisão. Dessa forma, cada província, ou seja, o grupo de cada país, é livre para refletir sobre as recomendações do líder, mas essas só entrarão em vigor após serem discutidas entre representantes do clero e dos leigos. E isso tudo ocorre por respeito à filosofia anglicana, que acredita na maturidade dos fiéis, cabendo à Igreja apenas a função de orientar os membros por meio do conhecimento do Evangelho. Assim, democraticamente, cada província construiu uma personalidade, que se reflete até no nome, de forma que não existe uma única igreja anglicana. A Igreja da Inglaterra, a Igreja da Irlanda, a Igreja Episcopal dos Estados Unidos, a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, a Igreja Anglicana no Brasil, da qual faço parte, e por aí vai. Todas elas reunidas na chamada Comunhão Anglicana, presente em 160 países de todos os continentes do globo. Ao todo, são 85 milhões de fiéis, o suficiente para fazer dos anglicanos a terceira comunidade cristã do mundo. Antes de tentarmos entender como foi o período normando do cristianismo inglês, cabe fazer um resgate histórico de como ocorreram essas invasões normandas na Inglaterra. Podemos afirmar que a conquista normanda foi um fato muito importante da história da Inglaterra e que aconteceu em 1066, quando o governante da Normandia, uma região do norte da França, conquistou o território. Esse líder é conhecido hoje como Guilherme o Conquistador, e desde então ninguém mais conseguiu invadir com êxito a Inglaterra. Em 1035, Guilherme se tornou duque da Normandia e passou a governar a região. Embora fosse descendente de vikings que haviam conquistado o norte da França, ele era primo do rei da Inglaterra, Eduardo o Confessor. Eduardo, porém, era descendente de anglo-saxões e quando morreu, em janeiro de 1066, Guilherme pensou que fosse se tornar rei da Inglaterra. Porém, um anglo-saxão chamado Haroldo foi quem assumiu o trono inglês, e Guilherme decidiu então combater Haroldo para conseguir a coroa inglesa. Reuniu cerca de 5.000 cavaleiros na costa da Normandia para atravessar o Canal da Mancha até a Inglaterra, e seu exército chegou ao solo inglês
no dia 28 de setembro de 1066. O exército normando e o anglo-saxão se enfrentaram perto de uma cidade chamada Hastings, em 14 de outubro. Os homens de Haroldo não conseguiram vencer os cavaleiros normandos de Guilherme. Haroldo foi morto por uma flecha e o restante das forças anglo-saxãs se dispersou e fugiu. Após a vitória na Batalha de Hastings, Guilherme marchou em direção à capital, Londres, foi coroado rei no dia de Natal de 1066, e algumas regiões do país chegaram a resistir a ele até 1071. Porém, ao assumir o trono, Guilherme recompensou vários de seus cavaleiros, fazendo deles os novos nobres da Inglaterra. Esses homens construíram castelos, deram terras a seus seguidores e tomaram o lugar dos anglo-saxões, que até então haviam dominado o país. Contudo, Guilherme não reformou o sistema de leis nem os tribunais da Inglaterra. Por outro lado, a conquista normanda modificou também a língua da Inglaterra. Nos 200 anos seguintes, os ingleses passaram a utilizar principalmente o francês normando e o latim para escrever. No século XIII, o inglês voltou a ser utilizado como língua escrita, mas nesse período já estava bastante modificado e ampliado, com muitas palavras novas, tomadas do latim e do francês, que acabaram formando a moderna língua inglesa. Pois bem, dito isso, vamos falar um pouco agora como se portou a Igreja da Inglaterra após as conquistas normandas. O efeito mais significativo dessas conquistas na Inglaterra foi o de dar uma nova vida à Igreja inglesa e fazê-la se alinhar cada vez mais com a Igreja do continente. O confessor, ao indicar favoritos normandos para a Inglaterra, havia dividido e enfraquecido a Igreja, de forma que ela necessitava urgentemente de reformas. Sendo assim, Guilherme olhou para a Igreja como um reformador. Ele era tradicionalista e não desejava uma Igreja subserviente a Roma. Em 1046, tanto Alexandre II como Hildebrando desejavam que Guilherme governasse seus domínios, deferindo os seus interesses, mas se enganaram, pois Guilherme desejava uma igreja melhor, porém não submetida à autoridade papal. Assim, cabe pensar que Guilherme via a si mesmo como cabeça da igreja inglesa, de forma que ele indicava bispos e abades e os investia, recusando-se a permitir qualquer influência externa sobre sua soberania. Quando o poder papal crescia e Hildebrando tornou-se o Papa Gregório VII em 1073, ficou impressionado com as barreiras impostas por Guilherme. E embora o rei permitisse que Roma emitisse pareceres sobre seus assuntos, resistiu fortemente a qualquer tentativa de interferência do Papa nos assuntos ingleses. Mesmo sob a ameaça do Papa, Guilherme não cedia. Assim, para salvaguardar sua independência, emitiu uma série de decretos afirmando que nenhum barão ou ministro real poderia ser excomungado e que nenhum bispo poderia sair para o exterior sem sua aprovação ou autorização. Chegou até a decretar que nenhuma carta vinda do Papa poderia ser recebida por alguém sem que antes o rei a lesse. Em termos políticos, Guilherme desejava um alinhamento com a Igreja Continental, mas mantendo a Igreja Inglesa sob sua liderança. Ele substituiu os prelados ingleses por normandos de sua confiança. E quando os normandos conquistaram a Inglaterra, havia vários bispos normandos na Inglaterra, mas o arcebispado de Cantuária estava sob o governo de Stigand, um usurpador, e uma série de bispados estavam sob lideranças de bispos ingleses. Guilherme tratou de rapidamente criar arranjos para depor todos que, em seu julgamento, poderiam se tornar empecilhos ou obstáculos à sua autoridade. Assim, em um concílio promovido em 1070 em Winchester, Stigand foi deposto, Leoine de Lichfield resignou e outros 2 bispos perderam suas sedes, permanecendo apenas Wulfstan como bispo de Worcester. Com esses líderes afastados, abriu-se o caminho para a chegada de normandos, dos quais o maior foi Lanfranc, abade de Bec, escolhido pessoalmente por Guilherme. Assim, o conquistador deu fim não apenas à linhagem de bispos ingleses,
mas a toda uma cultura anglo-saxônica. Como já mencionamos antes, a língua inglesa foi abafada por 3 séculos e a arte e a arquitetura inglesa foram substituídas pelo estilo continental, não havendo a possibilidade de nenhum inglês ser promovido por muito tempo. Porém, apesar disso, a igreja inglesa cresceu em força e vigor sob a liderança de Guilherme, o Conquistador. Por hoje é só, gente. Se você gostou do vídeo, dá aquela curtidinha massa e compartilha com os irmãos e irmãs, amigos e amigas. No mais, fiquem todos e todas com Deus e que Ele vos abençoe grandiosamente. Até a próxima.